Oiê! Vamos tomar um café e bater um papo sobre ansiedade, sobre como eu estou conseguindo vencer a minha ansiedade com Deus. Bom, então bora lá. Gente, essa pessoa que você está vendo aqui é uma das pessoas mais ansiosas. Era no passado. Mais ansiosas. Eu cheguei aí pro hospital várias vezes para tomar medicação, tinha dor muscular, coração acelerava, só o BO, só os BO, né? E aí a gente faz todo aquele processo, psicóloga, psiquiatra, medicação, pipipi, popopó. Só que mesmo assim a minha ansiedade, ela não melhorava. Eu continuava muito ansiosa, né? E, Ruth, como que você conseguiu vencer essa ansiedade? Como assim você conseguiu vencer essa ansiedade com Deus? Primeira coisa que eu quero te falar é que se você tá nesse vídeo e você tá procurando um passe de mágica, esquece, não é assim. Vencer a tua ansiedade é um processo. Você não vai vencer do dia pra noite, nem da noite pro dia. É um processo. Então, se apaixone por processo. A vida é feita de processos. E se você se apaixonar por processos, você vai conseguir chegar mais longe. Enfim, bora lá. Eu fazia tratamento ali, tomava uma medicação, ia pra psicólogo e tal, só que melhorava muito, né? Não melhorava, não tava fluindo as coisas. Uma hora eu vou vir aqui contar minha história pra vocês sobre como foi todo esse processo, né? Não vou contar nesse vídeo porque senão vai levar 40 minutos, uma hora. Mas, eu fazendo tudo isso, fazendo esses acompanhamentos, eu não estava melhorando. Por quê? Porque eu era uma pessoa acelerada, agitada e preocupada com o meu futuro. Sabe? Coisa tipo, sabe aquela crise dos 20 e pouco, aquela crise dos 30 e pouco? Ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, ai, eu tô atrasada. Ai, eu tenho que ganhar dinheiro. Ai, mas eu não fiz faculdade. Ai, mais isso. Ai, mais aquilo e aquilo outro. O que gerava? Ansiedade. Até que então eu comecei a buscar mais a Deus. Eu sou cristã desde pequenininha. Então eu comecei a buscar mais a Deus, né? Comecei a ler a Bíblia. Gente, isso em 2025, tá? Comecei a ler a Bíblia, comecei a ir mais para a igreja, comecei a buscar mais a Deus. E além disso, eu comecei a fazer um exercício de confiança em Deus. Talvez o que você vai ouvir aqui agora é algo muito chato e muito difícil de ouvir. Porque pra mim, na época, quando eu ouvi isso, eu achei a mesma coisa, chato de ouvir. Que é o seguinte, a ansiedade é a falta de confiança em Deus. Porque se você confia em Deus, você não vai precisar se preocupar com o seu amanhã. Você precisa se preocupar com sua amanhã? Você confia em Deus? Não. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, Deus vai suprir. Deus vai abrir o caminho. Cara, Deus abriu o caminho, né, o mar, pro povo atravessar. Você acha que Deus não pode surgir alguma coisa, alguma intercorrência? Você acha que Deus não pode abrir as portas para você? Então, sim, a ansiedade é a falta de confiança em Deus. É quando eu não confio em Deus. Sabe? Porque muitas vezes a confiança ela é uma escolha. A confiança ela é um exercício, né? A palavra fala o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Sabe? Busca um relacionamento. Começa a ler a palavra. Que aí você vai começar a conhecer o Deus que supre, que atende, que ouve. Cara, a Bíblia todinha, de todas as... Deus sempre cuidou do povo dele. Será que Deus não vai cuidar de você? Então, eu era essa pessoa muito acelerada, muitas preocupações, até que eu passei a entregar e a confiar em Deus. Para você entender um pouco essa analogia de entregar e confiar em Deus, tem uma historinha que eu acho muito legal, que é o seguinte. Quando você vai no restaurante, numa pizzaria, em algum lugar, você faz um pedido, você entrega o pedido pro garçom, né? Você faz seu pedido, ele anota e vai. Só que nisso que ele anota seu pedido e vai, você fica ali conversando na mesa com as pessoas, você fica de boa, você não fica preocupado. Você não fica preocupado se vai faltar queijo, se vai vir a quantidade, se vai vir, né, o sabor certo da pizza. Não, você fica só ali tranquilo. E muitas vezes a gente entrega as coisas para Deus e a gente não espera. Quando você vai no restaurante, você pede, você espera. Com Deus, não. Com Deus, às vezes, a gente pede, a gente ora. Ai, Deus, aqui, fiz a minha oração, não sei o que, não sei o que. Aí você entrega para Deus. Só que aí daqui a pouco você tá lá, orando de novo.
né? Às vezes tá repetindo a mesma coisa, porque parece que Deus não ouviu, né? Às vezes você fica, nossa, será que ele vai atender? Nossa, mas será quando ele vai responder? Né? Aí você fica lá. Aí daqui a pouco você tá batendo lá na porta da cozinha. Aí, tem massa suficiente pra minha pizza? Você não faz isso no restaurante. Mas você já percebeu que às vezes a gente faz algumas orações e depois a gente quer ir lá e ajudar a Deus ao invés de esperar um direcionamento, uma posição de Deus? Então, né, o que a palavra fala? Gente, tem umas mosquinhas aqui, ignora, tá? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Você já percebeu que às vezes a gente tá lá orando, mas a gente tá, ei, Deus, precisa de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Ao invés de esperar ele te responder, ele te dá um direcionamento. Então, o primeiro passo para você vencer a sua ansiedade é começar a confiar em Deus. Não, eu orei, ele ouviu, ele vai responder. Sua mente vai ficar te acusando. Não, mas será isso? Mas será aquilo? Mas será não sei o que, não sei o que? Confia. Entrega, faz igual você vai no restaurante, entrega o pedido. Confia. Não, ele vai ouvir, ele vai responder. Porque a confiança, ela começa assim. Porque no início, a confiança é uma escolha. Depois, quando Deus for te respondendo, que o seu relacionamento com ele for crescendo, sabe quando você vai fazer uma sopa e conforme ela vai cozinhando, o caldo vai engrossando? É a mesma coisa, sabe? Então, primeira coisa que você tem que entender, a palavra. A palavra, ela tem o poder de te curar, porque na palavra você vê Jesus curou pessoas, Deus abriu o mar, Deus supriu. Gente, sabe? É o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus. Ele pode abrir o mar vermelho para você também. Tá entendendo? Então, leia a palavra, porque a palavra, ela pode te curar. Segunda coisa muito, muito interessante. No começo, a confiança é uma escolha. Então, escolha confiar. Ai, mas eu orei, não sei o que, não sei o que. Ora, entrega, confia. Ai, mas será que ele ouviu? Mas, cara, confia, acredita. Começa a fazer o exercício de acreditar. Não entrega e depois fala, oh Deus, você quer uma ajuda? Oh Deus, rapidinho. Tá faltando massa pra pizza? Você quer que eu faça massa? Ah, você quer que eu recheie a pizza? Você não faz isso no restaurante, então não faz isso com Deus, sabe? Você vai lá, entrega nas mãos de Deus, daqui a pouco você tá agindo sozinho. Não faz isso. Espera confiar, sabe? Nesse meu processo de ansiedade, teve um processo, né, uma parte dessa história que eu mudei de cidade. Eu morava com a minha irmã, passei a morar com os meus pais. Eu tinha muito isso, sabe? Era uma cidade pequena, eu não conseguia trabalho. E ao invés de esperar uma direção de Deus, eu tentei fazer algumas coisas, trabalhos online, algumas coisas, sabe? Tipo, afiliado, dropship, essas coisas. E não deram certo. E eu só me frustrava. Por quê? Porque eu orava, eu entregava pra Deus, mas não, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui na internet. Sabe? Ao invés de ficar esperando ele responder e dar a direção. Sabe? Então, a confiança é isso. Confiar, esperar que vai dar certo, que vai fluir, ele vai te responder. Tá bom? Agora, um ponto muito, muito interessante, gente. Um ponto muito interessante, muito importante e que tem na Bíblia, que é o seguinte. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Mateus 6,34. Muito da nossa ansiedade, né? Como eu já falei aqui, eu já citei, é sempre sobre o amanhã. Não é nunca sobre hoje. Passa a olhar para a tua rotina, passa a olhar para o teu dia a dia, sabe? E começa a observar. O que eu tenho que fazer hoje? Quando você focar no hoje, você vai esquecer um pouco do amanhã, sabe? Vai sair um pouco dessas preocupações do amanhã. O que eu tenho que fazer hoje? É uma caminhada, é arrumar minha casa, ir pro trabalho. Foca no hoje. E vai orando e vai entregando que você vai ver que vai dar certo, que vai fluir, que vai acontecer. Sabe? Cada dia tem as suas próprias preocupações. Para de se preocupar com o amanhã. Aí chega no amanhã, você se preocupa com o outro dia. E você não faz o que é pra fazer hoje. Faça o que é pra fazer hoje. O que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que ir pra igreja. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. E nisso você vai orando, você vai confiando, você vai entregando pra Deus. Que a própria palavra fala que as nossas preocupações não acrescentam um dia sequer na nossa vida. Ruth, mas você não se preocupa? Ruth, mas você não, sabe, não tem medo disso ou aquilo? Gente, é óbvio que a gente pensa, né? Vamos dizer o seguinte. Ai, sei lá, eu tô desempregado. Vamos dar um exemplo. Tô desempregado. Será que vai faltar dinheiro? Será que a provisão vai chegar?
Só que é aí que tá. Porque eu tenho que orar e entregar em Deus e confiar que Ele vai suprir. Confiar que o milagre pode acontecer. Confiar que as coisas vão fluir. Sabe? Às vezes você tá orando, pedindo um milagre, só que você nem acredita que o milagre pode acontecer na sua vida. É isso. Sabe? Porque, sabe, você sempre vai ter isso. Nossa, mas isso. Nossa, mas e aquilo. Sabe? São coisas do ser humano a gente pensar. Só que, tudo bem, você pode até pensar. Vamos lá. Imagina lá, uma pessoa tem uma família, tá desempregada. Né? Por exemplo, de novo, do trabalho. O que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem que orar, entregar para Deus, obviamente entregar um currículo, mas o milagre ele pode acontecer, pode chegar, e na hora certa Deus vai abrir as portas, sabe? É óbvio que a confiança em Deus que você tem que ter não é para anular a sua parte. Não é para anular, porque muitas vezes, ai não, eu confio em Deus. Tô aqui, o que você tá fazendo? Não, tô confiando em Deus. Não é assim, né? A pessoa ela tem que fazer a parte dela. Tem que sair, tem que entregar um currículo, ela tem que orar, tem que isso, tem que aquilo. Que Deus vai prover e Deus vai abrir as portas. Quando eu falo em confiar, não ache que o confiar anula a sua parte, sabe? Mas é sobre isso. Ai, mas e se faltar? Mas Deus pode suprir. Ai, mas e se acontecer isso? Cara, confia em Deus. Se acontecer um imprevisto, se acontecer alguma coisa, Ele vai cuidar, Ele vai suprir, Ele vai prover. E quando eu confio em Deus, eu diminuo a margem da ansiedade. Só que é aquilo que eu falei, isso aqui não é um passe de mágica, sabe? Confiar em Deus é um exercício. Começa a ler a palavra, começa a ir nos cultos, sabe? Começa a fazer oração entregando, e não só fazer oração entregando, fazer uma oração acreditando que Ele vai ouvir, sabe? E Deus, Ele pode fazer um milagre, sabe? Às vezes a gente ora por um milagre, mas a gente não acredita. Passa a acreditar. Passa a acreditar que você é merecedor, que as coisas podem acontecer para você. E com o passar do tempo, você vai vendo que a sua ansiedade, ela vai diminuir. Ai, meu Deus, mas e se faltar alguma coisa amanhã? Não, eu tenho Deus. Se faltar, Deus vai suprir. Se faltar, Deus, né? Deus vai fazer acontecer. Ai, eu tô desempregado, meu Deus, será que eu vou morrer, vou passar fome? Não, Deus pode abrir a porta, eu vou entregar um currículo. Deus vai fazer, sei lá, eu conversar com a pessoa na fila da padaria, essa pessoa vai falar que tal lugar tá precisando de um emprego, não sei o que, não sei o que. É isso, é acreditar que Deus vai fazer, acreditar que Deus vai prover. Ai, tá acontecendo isso, isso e isso. Cara, Deus pode fazer isso e isso, sabe? E uma outra coisa que me chama muito a atenção também é que durante toda essa minha trajetória, né, eu conheço muitas pessoas cristãs. E durante essa minha trajetória de ansiedade, poucas vezes ou nenhuma vez eu ouvi pessoas falando de vencer a ansiedade com Deus. Porque, como eu falei, a ansiedade muitas vezes é um medo do futuro, é uma falta de confiança em Deus. Deus já tá no teu futuro, sabe? Ele já tá lá no seu futuro. Então, às vezes é só o quê? A falta de confiança. Mas Deus já tá lá. Né? Deus, ele já tá lá no seu futuro. E aí, como eu falei, você não vê ninguém falando de vencer a ansiedade com Deus. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque conforme você mergulha na palavra, começa a ler a Bíblia todo dia, começa a orar, a entregar e a confiar, sabe? Que aí a sua ansiedade vai diminuir. Porque vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra. Gente, vai. Eles vão te ajudar. É muito bom. Só que a minha ansiedade só... Sabe, eu só venci ela de verdade quando eu fui buscar a Deus. Quando, ai, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, mas você não se preocupa? Cara, Deus já tá no meu futuro, sabe? Deus já tá no meu futuro. Deus fala comigo, fala no meu espírito. Então, assim, só busca que Ele vai, sabe? Que Ele vai te ajudar, gente. Que Ele vai te ajudar. Olha só. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lance. Deus, eu tô ansioso. Deus, eu tô ansioso por causa disso, disso, daquilo. E Ele vai começar a trabalhar. Porque você não vê ninguém falando sobre e vencer a ansiedade com Deus. E eu gostaria de ter ouvido isso. Gostaria muito de ter ouvido isso, porque teria feito diferença. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque você pode vencer a sua ansiedade com Deus. Se eu venci, você também pode vencer. Só que confiar com Deus é um exercício.
Não é da noite para o dia, não é assim. Não, é um exercício, não da noite para o dia. Confiar em Deus é um exercício. Até que vai chegar uma hora que você confia nele de olhos fechados. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão não sabia para onde Deus ia levar. E Abraão, ele é o pai da fé. Através de Abraão surgiu a nação de Israel, que a Bíblia inteira, de capa a capa, fala dessa nação, fala desse povo. E tudo isso porque Abraão teve fé, teve coragem, teve confiança. É confiar. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi para o Egito, José não tinha certeza de nada. José só tinha Deus. E a gente não tem certeza de nada, a gente só tem Deus. E isso tem que bastar, isso tem que ser suficiente. Ai, o que vai acontecer no seu amanhã? Eu não sei, eu só sei o que eu tenho Deus. Ai, mas eu só tenho Deus, sabe? Como eu falei, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, eles estão ali para ajudar. Mas quando você confia em Deus, sai um peso. Porque eu sei que se eu estiver fazendo algo errado, Deus vai alertar, Deus vai falar. Se eu precisar mudar a rota, Deus vai falar. Sabe? Então, às vezes, o que você precisa é disso. De confiar, de entregar. Ai, mas você foi mandado embora do seu emprego. E aí, o que vai acontecer? O que vai virar? Eu não sei. Deus tem um controle de tudo. De tudo. Então, a partir do momento que você começa a orar, que você começa a buscar a Deus, você começa a ter uma segurança. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se uma pessoa vai ver esse vídeo, se 10 ou se 1000 vão ver esse vídeo. Sabe? Eu não sei como o meu ano vai terminar, mas eu sei o que eu confio em Deus. E isso pra mim hoje, pra mim basta. Só que há um ano atrás isso não bastava e eu vivia ansiosa. Então eu confio em Deus e eu tenho a certeza em Deus. Eu tenho a certeza de que Ele vai fazer, de que Ele vai prover. Então, começa a aumentar teu relacionamento com Deus. Porque conforme você aumentar seu relacionamento com Deus, você vai ser encorajado pelo Espírito Santo. Sabe? Conforme você aumenta o seu relacionamento com Deus, as coisas vão fluir. E a ansiedade não vai ter mais espaço. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vocês não têm noção de como eu demorei para entender essa pequena frase. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque eu sei que Deus ele tá comigo e que Ele não me deixa só um segundo sequer. Um segundo Ele não me deixa só. Sabe? E conforme você vai tendo experiências com Deus, você passa a confiar cada vez mais. Passa a confiar de olhos fechados, sabe? Então, como eu falei, é um exercício. Se você começar, lê a Bíblia todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Ora, entrega. E faz igual eu te falei. Ora e fala, não, Deus vai agir. Deus, vamos imaginar lá, a pessoa desempregada. Deus, eu não tenho emprego. Você orou para Deus, você falou que tem. Não fica preocupado. Toda vez que a preocupação vier, repete na sua cabeça mentalmente. Deus já ouviu minha oração, Deus vai suprir, Deus vai mandar alguém, Deus vai enviar alguém para falar para mim de um emprego, Deus vai e fazer aparecer uma vaga de emprego. Sabe quando aparece uma, às vezes no Instagram, nas redes sociais, você vê alguma divulgação de alguma loja? Tipo isso, vai aparecer. Mas é óbvio, entrega currículo, vai na entrevista, faz a sua parte, entendeu? A pessoa tem que fazer a parte dela, esperar em Deus não anula o fazer da sua parte. Mas, veja bem, a sua mente vai ficar, nossa, mas a gente não tem emprego, nossa, mas vai faltar as coisas. Não. O que você tem que fazer? Eu já entreguei para Deus e eu vou confiar e vai dar tudo certo. É isso. Porque o confiar é um exercício. Mas o confiar não anula a sua parte. Não se esqueça disso. E é isso, gente. E a cada dia que passa eu vou confiando mais em Deus e vivendo um relacionamento maravilhoso com Ele. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente ou você já sofreu, ou sofre de ansiedade, ou conhece alguém que sofre. Então, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar. Sabe? Porque eu venci, se eu venci, você também pode vencer. Talvez você tenha crise de ansiedade, o quê? Pensando no seu futuro. E se você buscar a Deus, porque Ele já tá lá no seu futuro, se você aumentar o seu relacionamento com Ele, você vai ver, não vai ter mais margem para ansiedade. É sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu curtir se você assistiu até aqui, por favor. E se inscreve no canal, porque eu vou postar vários vídeos com temáticas cristãs, com dicas.
tá bom? E compartilha com alguém.